Cansa escrever e a pessoa comentar pelo título ou nem ler a sua postagem. Acontece muito nas redes sociais. O cara vê um título, um comecinho e não desenvolve pensamento nenhum. Não é um analfabetismo funcional, embora ele exista, mas é uma preguiça de ler mesmo. Então eu gostaria de esclarecer, ontem eu postei a minha preocupação quanto ao número de contaminados e de mortos do coronavírus. Falei como é importante a prevenção. Aí tem gente falando que a culpa é da Globo, tem cara falando que é do Bolsonaro, até de comunista eu fui chamado. Não sou nada disso, não tenho partido político, detesto baba-ovo de político. Rapidinho um texto que sintetiza muito bem. Política, coronavírus e paixão. O mundo anda pilhado. Tudo que você escreve soa, mesmo que você não tenha dito de tal forma, com tom político, e as pessoas interpretam do jeito que querem. Às vezes, até no sentido correto, parece ironia, né? Mas querem a sua própria interpretação. Ontem mostrei minha preocupação com o número elevado de mortes do novo coronavírus no Brasil, demonstrando medo com a agressividade e força do contágio da Covid-19 e a necessidade de medidas preventivas. Não falei nada de política, mas o tema veio em questão. Esquerdista, comunista, blá blá blá. Ora, detesto rótulos bipolares. E não sou nem de esquerda nem de direita. Se fosse para dar um título, de centro. Gosto da ponderação, de ser moderado, do bom senso e do não extremismo. Não gosto de radicalismo. Procuro agir com ciência, coerência e consciência. Por defender que quem pode ficar em casa, fique, muitos acabam criticando, dizendo que tem que trabalhar, que não pode ficar em casa. Ué, se tiver que trabalhar, vai trabalhar. Se puder ser em home office, melhor. Simples. Mas aí vem o pessoal que consegue direcionar isso em discurso ideológico e chama de esquerda. Eu não sou esquerdista. Mas e se eu fosse? Mudaria alguma coisa? A dignidade das pessoas se altera quando vota para Bolsonaro, para Ciro, para Alckmin, para Haddad, para Dória. Qualquer tipo de motivação política não tira a dignidade e o respeito que um cidadão deve ter pelo outro. Longe desse fanatismo, bem longe dele, eu trouxe uma matéria que falava, foi publicada no site da Rádio Jovem Pan, sobre as novas covas do cemitério da Vila Formosa, construída exclusivamente para enterrar vítimas do Covid. Matéria de sexta para sábado. Aí vem a turma dizendo que é fake news. Você explica que é uma matéria publicada recente das 12 máquinas que estão indo para o cemitério fazer isso. Isso é sensacionalismo do Washington Post, isso é coisa da Globo. Você explica, mas a pessoa não quer entender. Por que tanto desdém do coronavírus? Ele não está matando? Pela enésima vez. Eu só falei no meu texto sobre a gravidade dos males dessa doença. Aí o pessoal diz, a culpa é da Globo lixo. Na Europa, se a Globo tivesse lá, já teria aumentado 10 vezes os casos. Eu não gosto de termo Globo lixo, Bozo, Luladrão. Eu respeito as pessoas e isso não me impede de criticar com educação. Mas eu ainda fico me cobrando. Tudo isso é fanatismo ou ignorância? As mortes do Amazonas, veja o colapso no sistema de saúde, no sistema funerário também. É só fantasia. Em Fortaleza não está grave a situação? Estão morrendo de mentirinha? Tem gente que duvida do vírus, acha. Aí vem o pessoal que diz o seguinte, se morre muito mais e de outras doenças do que o Covid. Mas que falácia, que bobagem. De dengue morreram 750 pessoas no ano passado, 365 dias. De Covid, mais de 2.050 dias. De H1N1, a gripe aviária, morreu 700 e pouco, mesma coisa. Se mata muito mais pelo Covid, é uma pandemia, vidas podem ser evitadas. Aí você ouve também a pessoa falando sobre vamos ser mais falidos do que falecidos. Ah, que tristeza, que coisa nojenta, baixa, que é dar insignificância à vida humana.
Não se vai morrer mais de fome do que de Covid por causa do confinamento. E eu nem defendi um confinamento, um lockdown, um confinamento completo na marra. Eu só disse que vou insistir. Se puder ficar em casa, fique. Não saia desnecessariamente. Mas aí vem o fanatismo político aí. Bom, nessa situação anormal, se vê os excessos aparecendo. Tem turma do Dória, turma do Bolsonaro, turma do Lula, do Witzel. Todo mundo é candidato ou em 2022 ou em 2026. Então essas pessoas ficam fazendo discursos também com intenção política. Eles estão tomando as providências que lhe acham melhores, mas também com fundo eleitoral. Não podemos ser bobo dentro das suas plataformas defendidas. O Dória virou comunista. Que é cara mais capitalista do que o Dória e virou comunista nessas críticas. Bom, também esses militantes assumidos, bolsonaristas, lulistas, doristas, quando estão fanatizados, eles enchem o patovar, escrevem um monte de coisa. E eu não escrevi nada, mas aguentei esses caras. Para ficar bem claro, de novo, eu só falei da tristeza da morte das pessoas e da agressividade do contágio do coronavírus. Parem de politizar a coisa. Como as pessoas podem interpretar tudo isso com tanto viés? Tá chato escrever para quem não respeita a opinião ou faz questão de só ver um lado, politizando na marra uma questão que não tinha nada a ver. O coronavírus é questão de saúde. Quanto mais nos preservarmos, antes sairemos dessa situação grave. Ah, mas os números não são todos aqueles que falaram do pico. Ué, se as pessoas estão se cuidando, ótimo que não seja assim. Significa que as pessoas estão se contaminando menos, porque existem medidas de prevenção. Menosprezar, desenhar é horrível. Eu conheço pessoas que tiveram amigos ou parentes que sofreram com o Covid e dizem que é uma morte horrorosa, sufocante, falta ar. Aqui na minha cidade, Jundiaí, 2 profissionais do Hospital São Vicente de Paulo já faleceram. Enfim, para aqueles que tiram sarro disso ainda, que Deus os ajude, que ninguém querido da família acabe perecendo por isso. E vamos nos unir. Senão, nada dá certo. Até mais.